Boa tarde, hoje vamos falar sobre o projeto Chicago Riverwalk. Biografia: o arquiteto e paisagista Ide Sasaki nasceu em 25 de novembro de 1919, em Hidden, na Califórnia. Em 1939, formou-se no Hidden Junior College e começou a estudar arquitetura paisagística na Universidade de Illinois, formando em 1948 na Escola de Graduação em Design de Harvard. Sasaki trabalhou em um período curto para Skidmore, Owens e Merrill, mas voltou a dar aulas em Harvard, sendo presidente do departamento durante 10 anos. Também se dedicou à pesquisa sobre habitação e renovação urbana. No ano de 1953, ele fundou uma empresa de planejamento e design que originou a Sasaki Associates, com dois ideais ainda mantidos: a colaboração entre pessoas de diversas áreas e a ideia de existir um oásis onde uma paisagem desenhada pudesse refrescar o espírito humano na cidade. O trabalho do escritório recebeu vários prêmios. O arquiteto paisagista foi membro da Comissão de Belas Artes dos Estados Unidos em Washington no período de 1961 a 1971, além de que foi jurado em competições como em 1982 do Memorial dos Veteranos do Vietnã e em 1988 do Memorial dos Astronautas. Também foi membro da Sociedade Americana de Arquitetos Paisagistas e recebeu medalhas. Recebeu também doutorado honorário de 3 universidades: Illinois, Colorado e Ohio. Sasaki contribuiu em projetos como a Sede Mundial em Kalamazoo, Sea Pines Plantation e trabalhou com arquitetos importantes do movimento modernista. Na década de 70, projetou a paisagem do Centro de Ciência Cristã em Boston e Green Acre Foundation em Nova York. No ano 2000, a Escola de Graduação em Design de Harvard atribuiu a ele a Medalha do Centenário como uma homenagem a seus feitos na arquitetura paisagística, e faleceu em 30 de agosto do mesmo ano. Ide Sasaki foi arquiteto paisagista, planejador, professor e mentor, sendo pioneiro de design interdisciplinar e no conceito de planejamento, contribuindo na revolução do estudo da arquitetura paisagística, além de quebrar barreiras entre o ensino e a prática. Ele estabeleceu uma abordagem do contexto cultural, histórico, geográfico, ambiental, social e econômico para realizar seus projetos, visto que antes não era tão importante como hoje. A Sasaki Associates continua a honrar a memória dele e sua maneira única de trabalhar. A empresa possui profissionais de diversos ramos: arquitetura, design de interiores, planejamento estratégico, arquitetura paisagística, design urbano, engenharia civil e design gráfico. Com a cooperação de todos, foi possível realizar projetos incríveis como o Chicago Riverwalk. Análise do entorno. Histórico. O projeto Chicago Riverwalk se encontra em Chicago, nos Estados Unidos. Os moradores do local, no período da fundação da cidade, eram de famílias vindas da Eslovênia, Croácia e Sérvia, que emigraram da Europa para trabalhar em siderúrgicas e empregos similares. A morfologia urbana dos bairros sofreu fortes influências do seu histórico de abrigar diversas indústrias de base. Antigamente um riacho sinuoso, o rio Chicago assumiu um papel de um canal projetado para apoiar a transformação industrial da cidade. O arquiteto planejador urbano Daniel Burnham trouxe uma nova visão dos passeios à beira do rio com a adição do viaduto Walker Drive. Na última década, o papel do rio tem evoluído com o projeto Chicago Riverwalk, uma iniciativa para recuperar o rio Chicago para o benefício ecológico, recreativo e econômico da cidade. Com essa imagem, podemos ter uma vista superior da área. Com essa foto, podemos ter uma vista melhor do projeto. Uso do entorno. Esse mapa representa tanto as áreas comerciais e industriais como as áreas residenciais, separadas por cor. Com essas duas fotos, podemos ver o projeto tanto no período do dia como no período da noite. Principais vias. Chicago é acessível através das principais rodovias e estradas: I-90, Via Expressa Kennedy; I-94, Via Expressa Dan Ryan; I-55, Via Expressa Stevenson; I-290, Via Expressa Eisenhower; I-294, Tri-State Thruway. As principais vias do local são N Lakeshore Doctor, I Laurel Walker Doctor, N Columbus Doctor. Todas essas vias são muito movimentadas e fornecem acesso ao bairro do projeto Chicago Riverwalk. Bom, vamos lá.
Na Chicago Riverwalk, pode-se analisar que o gabarito em torno do rio é majoritariamente verticalizado e podendo assim comparar a Marginal Pinheiros na cidade de São Paulo. Por trás da verticalização, os edifícios vão diminuindo e se tornando mais horizontais. Por ser uma capital, há uma variedade de construções altas, tais como um dos arranha-céus mais altos de Chicago, a Trump Tower, com exatamente 98 andares que está bem próximo da Chicago Riverwalk, sendo assim completamente cheia, com poucos lugares vazios, além do rio. Bom, vamos seguir para a análise projetual. O Parque Chicago Riverwalk fica na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele está localizado bem no centro de negociações da cidade. Sua área total é de 14.164 metros quadrados e o projeto foi entregue em 3 fases de conclusão. A primeira em 2009, a segunda em maio de 2015 e a terceira em outubro de 2019. Bom, aí podemos ver onde o parque fica localizado dentro da cidade de Chicago. Seria esse círculo aí vermelho no mapa. Bom, nesse slide nós podemos ver a tipologia que foi seguida lá no projeto do parque. O The Jet significa cais, Water Plaza, Praça da Água, River Theater, que seria Teatro do Rio, The Cove, que seria a Enseada, e Marina Plaza, que seria a Praça da Marina. Vocês vão entender mais pra frente o porquê desses nomes, eles vão fazer sentido. Aqui podemos ver a imagem de antes e depois das reformas que teve. E também podemos ver como o percurso mudou das pessoas que transitam ali. Fora que ficou um lugar muito mais confortável e muito mais bem elaborado. Então as pessoas começaram a passar mais tempo ali. Nós podemos ver que antes tinha tipo uma pessoa só sentada lá curtindo sei lá o que. E depois podemos ver que tem um aglomerado de pessoas lá. Então dá para se entender que o projeto ficou muito bom e confortável para os usuários. Bom, no Marina Plaza funciona um restaurante com mesas ao ar livre, que serve para desfrutar da vista do rio mesmo. E tem também alguns bancos com encostos enormes que serve para quem está de pé poder apoiar alguma coisa também, porque na parte de cima esse banco acaba formando como se fosse uma mesinha. O conceito de marina é visível pela aproximação e a conexão que o local tem com a água. É muito próximo, assim, você consegue ver a água do rio com muita clareza. Bom, a área do restaurante também está relacionada com o principal fluxo, já que a calçada que permeia os outros setores, podemos dizer que é responsável pelo fluxo secundário. Aqui podemos ver uma foto de como é o Marina Plaza, podemos ver o restaurante ali atrás e também até uma embarcação encostando ali, porque é possível o acesso para a embarcação e da embarcação para a terra firme também. Bom, o The Cove, que na tradução seria a enseada, ele busca fazer com que o usuário se sinta numa enseada de uma praia mesmo, que faz até uma referência da brincadeira. Quem disse que Chicago não tem praia? Bom, agora tem. Essa sensação da praia foi criada através de longos bancos que lembra a areia da praia pela cor deles e também pela vegetação, que é composta de samambaias e de plantas pantanosas também. E é importante frisar que as plantas pantanosas estão lá porque elas suportam o período de cheia do rio, ou seja, elas não vão morrer quando o rio estiver em cheia. Por isso que foi colocado lá também. O acesso para o The Cove ele é possibilitado através dos outros setores do parque e também pelas escadas que ficam na lateral. Esse setor ainda ele possibilita que o usuário faça o aluguel de embarcações, como o caiaque, para fazer se divertir e ser uma maneira de esporte também, né? Bom, e o fluxo lá é baseado nas pessoas que vão lá para fazer algum tipo de esporte na água ou pelas pessoas que estão apenas de passagem lá.
pelos outros setores ou só por passear mesmo. Aqui temos a imagem do The Cove. Ali atrás podemos ver o comércio onde faz o aluguel dos caiaques, das embarcações. E também podemos ver o acesso direto entre a calçada e a água. O The Rear Theatre é um setor do parque que oferece ao pedestre uma ligação direta entre a rua e as margens do rio, através de escadas e rampas. O nome se dá porque as escadarias lembram a arquibancada de um teatro. As pessoas vão lá para se divertir, ler livros ou relaxar às margens do rio, e também é possível o acesso a barcos a partir dali. E também tem uma escada lá que permite eu descer até o rio também. O fluxo lá é dividido entre as pessoas que vêm da rua e as pessoas que estão de passagem entre os outros setores do parque também. Lembrando que esse parque está no meio do centro de negócios de Chicago. Então, esse lugar acaba sendo um ótimo local assim para quem procura relaxar depois de um dia estressante no trabalho. Aqui podemos ver a foto da escadaria, que faz alusão à arquibancada de teatro, e é por isso que se dá o nome também a essa parte do parque. No Water Plaza, ou Praça da Água, é possível um belo de um passeio de família, onde os adultos podem ficar sentados conversando enquanto as crianças se divertem na fonte que tem no local. O local que as cadeiras estão também fica embaixo da avenida Upper Walker Drive, e isso acaba fazendo uma sombra nessa parte. Então acaba dando um certo conforto para os adultos que vão lá também. O conceito de praça d'água se mostra bem aplicado ao ver que bem no meio desse setor tem uma fonte que faz ficar como se fosse uma praça d'água mesmo. Os fluxos principais são baseados em ir até a fonte e também pela interligação entre os setores do parque também. Nessa imagem podemos ver a fonte, algumas cadeiras, algumas embaixo da sombra e outras já não, e também pessoas que estão transitando entre os setores do parque. O The Jet, que na tradução os cais, ele é um setor do parque que possui 7 cais estreitos que vão ao encontro do rio, se estendem para o encontro com o rio. Tem grades de proteção para dar mais segurança ao usuário, e também tem assentos e varas de pesca para quem quiser pescar. Esse é o melhor lugar do parque assim para se pescar. Há uma grande preocupação com o meio ambiente nesse também, porque entre os cais, eles colocaram como se fosse uns pântanos flutuantes mesmo. São umas plataformas que têm algumas plantas e eles ficam flutuando de acordo com as cheias do rio também. O fluxo lá é baseado nas pessoas que se interessam por pescaria e pela vista mais próxima do rio também. Aqui podemos ver a imagem do cais também, e é perceptível que esse lugar é um pouco menos movimentado que os outros também. Embaixo da área do The Jet também foi incorporado vários recursos inovadores de baixo custo. São chamados de lunkers, cortinas e rulas. Eles estão lá mais para garantir uma ótima experiência para as espécies que estão debaixo d'água. Nessa imagem podemos ver os setores do parque em uma pequena porção, cortado numa pequena porção, mas mostrando cada um. Nessa imagem é a planta de 3 dos 5 setores, do River Theatre, do The Cove e The Marina Plaza. Aqui é um corte indicando onde fica a rua, a calçada da rua e onde fica localizado o parque, Chicago River Walk. Esse corte é muito interessante porque ele mostra a passarela que passa por debaixo das pontes para atravessar entre os setores. E é muito legal o conceito dela porque essa parte que está em vermelho, ela é um espelho que ela projeta a água para as pessoas que estão passando na passarela. E o pintadinho em verde é a plataforma em si.
Já essa última foto, ela mostra como fica o parque quando o rio está em época de cheia. Ele fica quase que impossível de andar nele, né? Se não impossível. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Até.